Então, tipo assim, a galera tava pegando no pé dele, porque tem uma parte grande, eu acho, né? Da galera que acompanha a Fórmula 1 Que não gosta do que Norris, não né? simpatiza muito com o Norris. Existe uma razão específica? Eu confesso pra você que, como eu não estou dentro do entendimento dessa galera, eu não sei te dizer muito bem o porquê. O que eu tento entender, ouvindo o meu público e as pessoas, é que eles dizem, e aí eu vou puxar mais uma aqui, que ele não tem aura de campeão. Então ele tem comportamentos que as pessoas não gostam ou não entendem que é um comportamento que seria bacana de um campeão. Quantos anos tem Lando Norris? 20 e pouco. 24, eu acho. 24, É 25. um jovem. Que jovens fazem merda. Então, mas o Verstappen, de certa Não só forma, jovens. também Mas é o jovem. Verstappen mas- é ET. Isso! é muito diferente. Então, tipo assim, o Norris, eu acho que o Norris, ele não tem performances na carreira que criam esse, e eu vou soltar mais uma vez aqui, Dali. essa aura em cima dele. E ele tem entrevistas em que ele realmente se manifesta, ele fala de formas, às vezes, que de repente não é o ideal. Ele foge do famoso media training. E isso pode ser legal. Pô, isso é legal, cara. Então, isso pode ser legal quando você não parece um cuzão. E às vezes a pessoa entende que ele se manifesta dessa forma. Você sabe qual é o apelido do Lando Norris no Brasil? Ah, Você sabe? não. Bunda Moles. Não, tem o dando moles. O E tem pessoal o dando solta moles essa. também, é. Porque ele tá sempre nessa de agora vai, e não consegue. Esse agora ano vai. É. Ontem na Entendeu? live teve uma pessoa que mandou no superchat o glúteos rígidos, que ele evoluiu. Entendi. Então, tipo assim, por exemplo, no ano passado, na corrida que a gente estava aqui comentando, ele dá uma entrevista no pós-corrida desabafando, reclamando, meio que pé da vida, de que o Verstappen só venceu porque ele teve sorte com o safety car. Sendo que a primeira vitória do Norris, que foi em Miami, ele venceu porque ele teve sorte com o safety Pegou car. mal, é. E o Verstappen, que foi o cara que venceu e que ele reclamou que teve sorte, quando os dois têm uma salinha pós-corrida, que eles... Os caras estão no pódio, confraternizam ali, trocam uma ideia, vêem uns lances na TV e vão pro pódio. Na salinha de Miami, quando o Norris tá lá depois de ter vencido a primeira corrida, tá passando na TVzinha pra eles o lance que causa o safety car, e o Norris fala: pô, mas eu só ganhei por causa dessa... Eu tive sorte por causa disso aí. E o Verstappen vira pra ele e fala assim: não importa, irmão, foda-se, você ganhou a corrida. Então as pessoas falaram tipo assim: cara, o Verstappen falou pra você que não importa se você teve sorte ou não, você ganhou. Quando aconteceu o contrário, o Norris foi na entrevista e falou, tipo assim, Meio ele teve mimadinho, sorte. né? Ele meio que seguiu o mesmo... A personalidade dele não agrada muito a galera. Porque assim, o Kimi Raikkonen virou uma lenda do esporte justamente por tá nem aí pra media training. Só que era uma personalidade que o pessoal gostava, achava muito legal. Tem uma coisa... Raikkonen, ele era frio. frio e assim, as pessoas perguntavam pra ele: e aí, como é que foi a corrida? Ele, foi boa. Sim. Ou então ele giro. falava, foi uma sabe? bosta. Então, esse tipo de coisa. Teve um outro lance também com o Norris, que foi um pódio que foi o Norris, o Piastri e o Hamilton. E aí o Hamilton chegou de boa, assim, falando: nossa, vocês estavam muito rápidos hoje. E o Norris mandou: você teve o carro mais rápido durante muito tempo, agora é a nossa vez. Aí o Hamilton deu uma baixadinha assim e falou: calma, tô só elogiando. Também pegou mal. Mas aí, às vezes, eu acho que, tipo assim, o Hamilton falou na moral e de repente o Norris Ele quis dar uma... ouviu de outro jeito, ou às vezes ele quis dar uma gastada mas não e sabe. de repente não conseguiu se expressar da melhor forma. Ou o próprio Hamilton também Você entendeu viu errado. o que ele falou? Entendeu? Tipo, é complexo, mano. No final do dia, é o que eu falo pro meu público. Eu falo, cara, vocês não simpatizarem com o cara, vocês preferirem outro piloto, eu entendo. Mas odiar o cara, tem tanta coisa melhor pra gente odiar, mano. Vai odiar verdade. Tu vai ficar odiando. Odiar é forte. Pô. Entendeu? E tem uma outra coisa também, que isso aconteceu no México, que o pessoal tava meio bravo do que tinha acontecido uma corrida antes com o Piastri, em Monza, porque o Piastri teve que devolver a posição pro Norris e a torcida não gostou disso no México especificamente. Na entrevista após sprint, eu acho, o Julian Palmer perguntou pra ele: e aí, por que você tá andando tão bem? Ele responde na hora: é porque eu tô parando de ouvir besteira na internet. Ele manda essa. Porque ano passado, a gente tava falando exatamente sobre isso aqui um ano atrás. Ele estava Caraca, que legal. É muito louco isso, né? Ele estava dando like nos comentários de Instagram que estavam xingando, ofendendo e criticando ele, pô. Tipo assim, o cara tava completamente surtado, pô. Surtado. E ele é de uma geração mais nova que... eu não tenho dúvidas que cresceu muito envolvido com a internet, mano. Sim. Então eu não tenho dúvida que pra ele
É muito mais difícil, nos momentos em que ele não tá correndo, ficar afastado da internet. Se você pega um cara, por exemplo, como o Hamilton, O Alonso. ou o Alonso, o cara não tá na corrida, ou até quando ele tá no final de semana de corrida, ele não deve estar olhando rede social o tempo todo. O cara tá fazendo qualquer outra coisa da vida dele. A geração que é mais próxima da internet passa o seu tempo livre na internet. Então é difícil pro Lando se blindar desse tipo de comentário, porque ele deve ficar também indo atrás desse tipo de coisa. O que estão falando no Twitter? O que estão falando no Instagram? Então você fica sendo bombardeado por mensagens o tempo todo. Então, talvez, a gente tá mais uma vez aqui na bola de cristal, baseado no que ele tá dando na entrevista, de que talvez ele entendeu de que finalmente ele precisa parar de ver o que as pessoas estão lendo, estão escrevendo na internet sobre ele, focar no dele e fazer o que ele tem que fazer, tá ligado? E se for isso, tá funcionando. Tá funcionando. Então, respondendo a sua pergunta de lá de trás, qual que foi a sua surpresa no resultado? Eu acho que talvez tenha sido isso, de um cara que decidiu que no meio do ano, em que tava perdendo uma chance de ser campeão com um carro finalmente bom, de falar, cara, chega, tá ligado? Eu vou focar nisso aqui, vou fazer o que tem que ser feito e valeu. Isso significa que ele vai ganhar as 3 corridas que estão vindo ainda pela frente? Não significa. Não significa. Isso significa que na próxima corrida, se ele cometer um erro, ele não vai surtar de novo, ou que ele não vai dar uma entrevista de repente não muito legal? Não significa isso, mas talvez ele tá num processo, sabe? A gente não sabe, mano. E tem uma curiosidade, a gente foi ver as corridas do ano passado, que são as mesmas, não tem mudança nenhuma. E o Piastri, que é o companheiro de equipe dele, que está de verdade lutando pelo título, o Verstappen pode ganhar ainda, mas é muito difícil. Muito difícil. As corridas do final do ano passado do Piastri são todas muito ruins. E o Norris, o contrário, faz corridas muito boas. Então pode ser também que essa sequência de pistas favoreça mais o Norris do que o Piastri. Porque assim, o carro não mudou muito pelo que a gente sabe de evolução das férias para cá, né? Das férias de verão. Então, e aí, nessa mesma ideia sobre o mental do piloto, justamente do lado do Norris, a gente tem o Piastri, que sempre foi usado como um exemplo de novo piloto gelado da geração e que aparentemente está com o gelo derretendo. Entendi. Que vem desde das férias para cá tendo um caminho inverso ao do Norris, que vem indo bem e o do Piastri vem indo mal. Perdeu completamente a liderança, que ele tinha uma vantagem muito boa na liderança, perdeu essa vantagem, perdeu a liderança e agora o Norris tem praticamente uma vitória, uma corrida, né? Uma corrida de vantagem para o Piastri. Então a gente começa a questionar também até que ponto o Piastri realmente é tão frio assim como a gente acha. Porque é jovem também o Piastri. Jovem, pô. Mais jovem. Jovem, pô. O Piastri tem 21, 22... Eu acho que ele tem 23, ele deve ser um pouquinho mais jovem. Muito, tá na 3ª temporada dele ainda. Então, assim, o Piastri, ele sempre agiu demonstrando frieza, mas por dentro a gente não sabe como o cara tá. De repente Verdade. é uma opção dele demonstrar frieza pra não querer demonstrar fraqueza perto dos concorrentes dele. Pra parecer que ele tá sempre